Não é justamente em Romanos 9 que Paulo fala das duas casas de Israel? Que ele manda todo mundo para Oséias? E de Oséias você iria ser direcionado para toda a palavra? Em Romanos 11, Paulo não vai ali meio que concluir esse assunto? De Romanos 9 a Romanos 11 é uma perícope, é um bloco. De Romanos 1 a Romanos 8 é uma perícope à parte, é um bloco. Romanos 9 entrou em um outro assunto que vai estar relacionado com o primeiro bloco, que é do capítulo 1 ao capítulo 8, mas a partir de Romanos 9 até o 11 vai formar um assunto. Não pode ler Romanos 9 sozinho para sustentar calvinismo, nem ler Romanos 10 isolado, nem ler Romanos 11 isolado. Tem que ler Romanos 9, 10 e 11 e entender o assunto. Aí Romanos 12, 13, 14, 15 e 16 formam outro bloco. Todos estão conectados, mas tem diferenças, tem separações de assuntos. Então, não é justamente em Romanos que Paulo fala que ia pôr ciúme no povo judeu com outro povo que não era povo? Qual era o povo que não era povo? Aí a pessoa pode pensar, era qualquer outra nação. Não era. Paulo está fazendo uma alusão lá para as duas casas de Israel. O povo que não era povo, um dia foi povo de Deus e deixou de ser povo por causa da rebeldia, de falta de misericórdia, de falta de paz. E voltaria a ser povo no futuro se fizesse o que Jesus ordenou fazer no Monte das Oliveiras. Ser misericordioso para alcançar misericórdia, ser pacificador para ser chamado filho de Deus. Lembra dos vídeos anteriores que eu faço essa conexão? Isso daí que Paulo está falando. Então, irmãos, todos esses assuntos são ignorados pelos calvinistas. Então, o que Paulo está combatendo nas suas cartas é isso. Não um grupo de pessoas que estava pregando que é salvo pelo seu próprio mérito, pelas suas boas obras e que não precisava do sacrifício de Cristo. Esse grupo era outro, era esse que eu falei agora. Por isso as expressões circuncisão, obras da lei, debaixo da lei, no mesmo contexto em que fala de salvação, justificação, vida eterna. Você tira obras da lei debaixo da lei, você não entende o que está falando. Essas pequenas expressões carregam todo o peso da antiga aliança, em contraste da nova aliança que Paulo estava trazendo. Por isso que ele tem que usar essas expressões. Enfim, Luiz, então, entendendo isso, o homem tem que fazer obras para ser salvo? Claro que tem. Claro, Paulo fala de obras que foram preparadas de antemão. Jesus morreu pelos seus pecados, certo? O que é pecado? Transgressão da lei. De qual lei? Dos 10 mandamentos que estavam em tábuas de pedra. E eu não estou falando aqui de sábado, de adventismo. Isso daí é o assunto à parte. Não quero nenhum comentário sobre isso e nem vou responder isso agora. Porque pessoas gostam de confusão. Tá com a mente mais embananada e vai embananar mais ainda pelos comentários. Eu não vou responder ninguém que fala de sábado. Mas estou falando dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos testemunhavam o pecado do povo. Isso é a transgressão da lei. Por isso que tinha o propiciatório, que fazia uma só peça com a Arca da Aliança, e em cima desse propiciatório, que Cristo é chamado de propiciação, nós vamos ver isso em Romanos 3, no Novo Testamento, em cima desse propiciatório era aspergido sangue, uma vez por ano, mês 7, dia 10, dia da expiação, no Novo Testamento conhecido como dia da redenção futuro. Uma festa que abre as portas para entrar nos tabernáculos. Entende? Tinha que ter aspersão de sangue. Ou seja, mostrava que a transgressão do povo, a lei que estava escrita em tábuas de pedra e não no coração, como diz a nova aliança, essa transgressão estava debaixo de propiciação e estaria debaixo da propiciação do verdadeiro propiciatório que é Cristo no futuro, quando ele viesse. Entende, irmãos? Então, obras da lei, ela tem o seu ponto positivo e negativo. Estar debaixo da lei tem o seu ponto positivo e negativo. Eu já falei aqui, na verdade, quais são os pontos positivos e negativos. Quais são os pontos negativos? Os pontos negativos é que essas coisas não salvam o homem. Não remove a consciência de pecado. Essas coisas é uma arca de madeira que vem da terra, revestida de ouro, sim, para falar da glória de Deus, mas o ouro é corruptível para Deus. Pedro fala que a nossa fé, uma vez provada no fogo e aprovada por Deus, é mais preciosa do que o ouro, que é corruptível. O ouro fala da glória de Deus. Então, todas as coisas terrestres, essas são as coisas negativas da lei. Elas dão testemunho de que você está debaixo do pecado. Só dá testemunho.
As coisas positivas é que o povo tinha que fazer aquilo para ser salvo na época. Para ser salvo de como? De uma destruição de Deus. Era a lei que o povo tinha. Não tinha que fazer com o coração puro. Mas ninguém que praticasse toda a antiga aliança iria falar: eu guardo a lei de Deus. Como que você guarda a lei de Deus sendo que você está debaixo de sacrifício pelos pecados? Sacrifício por causa dos pecados. A própria lei está testemunhando que você está debaixo de pecado. Mas só que está debaixo de propiciação. Deus está suportando isso até o tempo da nova aliança. Entende? As coisas positivas é que todas essas coisas serviam de aio para conduzir o povo até Cristo. Aí Paulo fala: mas vindo Cristo não estamos mais debaixo de aio, ou seja, debaixo da lei. Não precisamos mais ir num templo, levar primícias, levar sacrifício pelos pecados, estar debaixo de expiação, de sangue de animal, feita por um sumo sacerdote terrestre, ser considerado por mãos de homens, porque Cristo agora está no céu, à destra de Deus, como sumo sacerdote. Como dizia o Salmo 110. Isso que Paulo estava ensinando. Então, quais são as obras que o homem tem que fazer para ser salvo? As obras de praticar a fé, de guardar os mandamentos de Deus. O Espírito Santo vai escrever os mandamentos no coração de um homem carnal? Você acha que isso daí é brincadeira? A lei que é espiritual e eterna vai ser escrita no coração de um homem que é carnal. Quando Paulo leu isso em Jeremias 31, na sua mente imprimirei as minhas leis, no seu coração vou escrever a minha lei. Não vai ser como antes, quando eu tirei o povo do Egito. Eu vou escrever no coração do homem. Você acha que isso ia ser num passe de mágica? O Espírito Santo ia ser dado pela fé no homem, e o Espírito Santo ia estar escrevendo os mandamentos de Deus no homem. Como? Ia estar falando para o homem: você rouba, agora não rouba mais. O homem vai ser tentado nisso, mas agora ele vai ser conduzido pelo Espírito. Você adulterava, não adultera mais. Adorava ídolos, não vai adorar mais ídolos. Cobiçava, agora você não vai cobiçar mais. E se o homem vier a falhar? É claro que aí, nossa, tem um monte de explicação que tem que dar sobre essas coisas. Um monte, porque a lei de Deus é incrivelmente complexa, reveladora, maravilhosa, não é isso que você ouviu falar. E se o homem falhasse, né, resumindo e continuando, se o homem falhasse, Jesus estava como sumo sacerdote, verdadeiro propiciatório, intercedendo pelo homem. Agora, o que eu queria falar agora há pouco, e não quero falar, mas só vou dar uma palhinha, para vocês verem como é complexo. Eu roubei hoje. Tenho o Espírito Santo, tudo, mas apertou a situação, eu fui e roubei. Seja qual for o roubo, tem desvio de dinheiro, tem como você enganar a pessoa, catar, tem como fazer... Tem um monte de exemplos que a gente pode falar que é roubo. Roubei. E eu sei, minha consciência me acusou, e aí? Deus vai me perdoar. Depois de um mês eu vou roubar de novo em outra ocasião. Vamos supor que eu sou muito tentado na área do roubo. Deus vai me perdoar, irmãos? Roubei de novo depois de 5 meses. Deus vai me perdoar. Você sabe, Deus vai falar: poxa, vai falar com você, já é a 3ª, 4ª vez, né? O que é isso? A cobiça acontece no coração. Jesus falou que a cobiça é pecado. Olhou para a mulher do próximo, cobiçou no próprio coração, né? Cobiçou no coração cometeu adultério com ela. No coração, você não contaminou o seu corpo. É completamente diferente de você ir ter relação com a outra mulher. Você teve relação, se tornou uma só carne com ela. Você, além de cobiçar, porque antes de você ter relação, você cobiçou. Você teve relação com ela, manchou ela. Completamente diferente o pecado. Está na mesma tábua. Não cobiçarás, não adulterarás, mas o nível é completamente diferente. Tanto é que tem pessoas que têm relação com outra, adultera e não volta mais para Deus. Agora, a cobiça, irmãos, você cobiçou ontem. Talvez, não sei, semana passada, mês passado, alguém que está vendo esse vídeo cobiçou. E está aí de pé. E se você tivesse tido relação com outra mulher? Sendo casado ou a outra sendo casada? Estaria de pé? Então, existem diferenças. Entende? Você pode, dentro de um ano, roubar 5 vezes. Deus vai te perdoar. Não estou dizendo que é para você roubar. Mas depende do roubo, entendeu? Deus vai te perdoar. Você pode, dentro de um ano, matar 5 vezes?
Senhor, matei, me perdoa. Aí derrama o sangue de outra vida, matei, me perdoa. Você derrama o sangue de alguém, mata alguém, você não vai trazer aquela vida de volta, não tem como restituir. E o dano que você vai causar na família? É muitas coisas. Agora, roubou, você pode chegar a confessar, restituir. Normal. Normal não, né? Mas Deus vai te perdoar. Entende a diferença? Então há diferenças. E é isso que Deus vai pôr no coração do homem, escrever. E você vai precisar arregaçar a mão e trabalhar. Obras. Para quê? Para ser salvo. E isso está escrito na palavra. Está escrito, o mesmo Paulo que fala, pela lei ninguém será salvo. É o mesmo Paulo que fala, não são os justos de Deus os que ouvem a lei, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. É o mesmo, não é outro Paulo. Acontece que no mundo do calvinismo você nunca vai ouvir esses textos sendo falados, usados e explicados. Eu já usei contra calvinista e o que eles fazem? Aqui, ó, o texto que eu dou para eles fazem isso, ó. Não é isso que Paulo quis dizer. O que Paulo quis dizer é isso. É isso que eles fazem. Mas está escrito, não são justos diante de Deus os que ouvem a lei, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Está escrito, vida eterna, é dom gratuito de Deus. Está escrito isso? Tá. Mas também está escrito que Deus vai dar a cada um segundo as suas obras. O que Deus vai dar? O que diz a continuação? A saber, a vida eterna. Aos que com perseverança praticam bem, procuram honra, glória, incorrupção. Vida eterna dado segundo as obras. Não está falando segundo a fé? É claro que no meu entendimento, que eu acredito está correto, é a fé, obras é fé, mandamentos é fé. Isso é fé. Não tem fé de um lado, mandamentos do outro. Tem na mente tenebrosa de um calvinista, na mente de uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo e estuda a palavra de Deus conforme deve ser estudado, obras e fé estão relacionados, obras e mandamentos. Então o que eu vou fazer? Eu vou torcer esses textos? Vou ser infiel? Vou fingir que não existe? Eu vou anular a graça de Cristo porque eu tenho que guardar os mandamentos? Claro que não. Se eu guardo os mandamentos, é porque a nova aliança diz, o Espírito Santo diz que na nova aliança, Deus iria fazer eu guardar. Agora, eu posso rejeitar ou não? Bom, aí a gente tem que ir para o restante da Bíblia para ver se homens que receberam o Espírito Santo abandonam o reto caminho que lhes fora dado, esquece da purificação dos seus pecados anteriormente cometidos. Eu estou citando o texto bíblico. Vamos ver se existe homens assim. Então, irmãos, eu sei que ficou grande, né? É uma introdução, não peguei na Bíblia, mas eu citei vários pontos da Bíblia. Quem está lendo já pôde compreender muito bem. Mas eu quero entrar na leitura e explicar passo a passo, então vai ser um estudo estendido, tá bom? Então é isso daí, irmãos. Nos próximos estudos a gente entra na leitura de Romanos e vamos ver tudo isso passo a passo e várias outras coisas incríveis que tem na carta de Romanos para a gente não ficar preso somente em calvinismo. Compartilhe o vídeo aí com os irmãos, e os irmãos já sabem o que tem que fazer, tá? Comenta coisas boas, o que entendeu, o que não concordou também pode comentar. Se for educado, o comentário fica. Se for mal educado, o comentário vai embora, tá bom? Então é isso daí, fiquem na paz de Cristo, Deus abençoe, agradeço a todos por terem assistido o vídeo até aqui e estar participando do canal. Até a próxima.